Tema de hoje: espere pelo Senhor. Onde está escrito isso na Bíblia? Aqui no telão acompanhe Provérbios capítulo 20, versículo 22, ensina isso. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Obrigado. A questão aqui nesta noite é que ninguém gosta de esperar. Eu admito também que eu não gosto de esperar muito. Esse tempo que nós estamos vivendo de redes e mais redes de fast food, de comida rápida, isso tem levado as pessoas a ter menos paciência. Depois que inventaram micro-ondas, então, quem tem acesso a micro-ondas, hoje tem pipoca de micro-ondas que em 3, 4 minutos ficam prontas. Antigamente você tinha que acender o fogo, colocar óleo, esperar aquecer o óleo, para você jogar o milho, para ele estourar. Hoje você põe um saquinho no micro-ondas, em 2, 3, às vezes 4 minutos ele está pronto. Você não precisa mais esperar como antigamente. Arroz, tem gente que faz arroz de micro-ondas, tem gente que faz feijão de micro-ondas. Tem gente que, para descongelar a carne, até isso os micro-ondas têm hoje em dia, um sistema que você liga e ele descongela a carne bem mais rápido do que descongelar naturalmente. E por conta disso, ninguém gosta de esperar. Todo mundo quer as coisas rápidas. Você está, por exemplo, num trânsito e às vezes na sua frente tem aqueles motoristas que talvez tiraram a carta agora, ou estão com a vida ganha, ou não estão com muita pressa. E aí ele fica ali andando, pensando na vida, e você quer passar e não pode, porque ele está tomando toda a pista. Não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes você está numa autoestrada e dirigindo na velocidade que permite, por exemplo, a 120 km por hora aqui a Castelo Branco. Geralmente quando eu vou para Itapetininga, interior, eu vou por ela, e você pode andar a 120 por hora até encontrar um bendito cidadão que está com o carro andando a 80, 90, e você tem que frear, e aí você dá uma buzinadinha, dá um sinal de farol e ele fica ali, tipo, esse lugar é meu e daqui eu não saio de jeito nenhum. Aí você é obrigado a cortar às vezes pela direita. E esses dias eu estava vendo um vídeo de gente que briga, que para, que xinga, que discute, que chuta o carro, porque um não tem paciência e o outro tem paciência demais ou é mole demais. A gente passa por isso. Essa situação que nós vivemos no mundo hoje tem o seu lado bom. Tá? Por exemplo, antigamente para você ir para Portugal, eu me lembro quando a minha mãe viva, ela veio de Portugal com 20 anos para cá, ela contou a história. Veio de navio, demorou, se eu não me engano, de 10 a 15 dias. Foi uma coisa assim. E hoje você pega um avião e em 10 horas no máximo você está em Portugal. As pessoas não têm mais essa paciência de ficar dentro, por exemplo, no Nordeste. Tem gente que tem medo de avião, tá? Então, tinha um senhor aqui na igreja que ele tinha medo de avião. E ele e a família dele mora tudo lá no Nordeste, lá na Paraíba. Aí uma vez a esposa falou para ele, vamos de ônibus, vamos de avião. Ele falou, não, Deus me livre e guarde, vai que o avião cai. E o ônibus não pode bater também na estrada? Não, mas o ônibus, espera um pouquinho. Eu falei para ele brincando, o meio de transporte mais seguro que tem no mundo, em primeiro lugar, é o elevador. Segundo lugar, o avião. O ônibus está em quarto, quinto. Não, mas eu prefiro de ônibus. Porque já pensou, porque o ônibus, ele está no chão, o avião está lá em cima. Só que o avião daqui na Paraíba demora 3 horas e meia. O ônibus demora 3 dias.
E tem gente que não tem paciência de ficar 3 dias dentro do avião, como dentro de um ônibus, por exemplo, como eu. Se eu pudesse escolher, tivesse condições financeiras, é óbvio que eu iria de avião. Ou seja, essa questão de querer tudo rápido, para resolver rápido, para fazer as coisas rápidas, é uma tônica que está hoje atingindo todas as pessoas, todo mundo. Tem gente que não vê a hora de acabar o ano. Aí o ano que vem, espera um pouquinho, ainda falta 2 meses para acabar o ano, vai devagar, tenha paciência, curta esses momentos de final de ano. Se a gente trouxer este assunto para o lado espiritual, muitos de nós estamos com pressa de receber a bênção de Deus. E aí é onde mora um grande problema. Por isso que muita gente já se afastou de Cristo, por isso que muita gente jogou a toalha, desistiu, porque esperar em Deus não é para qualquer um. Esperar em Deus não é para qualquer um. E eu dou uma dica aqui: não adianta querer ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Fato este, por exemplo, na vida de Abraão. Você sabe da história. Abraão tinha uma promessa de um filho da sua própria esposa. Só que o tempo passou, ele não teve o filho, a esposa deu uma ideia e ele foi querer ajudar Deus. E aí criou um outro problema muito maior. Se você vê na Bíblia algumas pessoas que souberam esperar em Deus e pessoas que não souberam esperar no Senhor. Nós temos esses 2 tipos de pessoas na Bíblia. E como eu disse, esperar no cronograma de Deus não é fácil, meu irmão. Não é para qualquer um. Repito, por isso que muita gente desistiu. Por isso que eu repito sempre aqui em nossos cultos: meu irmão, minha irmã, a maior riqueza que eu e você pudemos ter nesta terra, nós já temos. O nosso nome está escrito no livro da vida, Cristo já nos deu a vitória na cruz do Calvário, os nossos pecados já foram perdoados, aleluia. Agora o resto, a gente tem que esperar. Marta e Maria não souberam esperar, mandaram avisar que Lázaro estava ali passando dificuldade. Lázaro morreu, Jesus chega no 4º dia, as mulheres estavam ali: Jesus, se o senhor estivesse aqui, você sabe da história aí, havia um mover de Deus, um propósito de Deus por trás de Jesus chegar no 4º dia. Se você olhar, por exemplo, para a vida de Noé, ele recebeu uma ordem de Deus, recebeu uma ideia, uma comunicação de Deus. Deus queria preservar a vida dele, porque ele era o único que servia a Deus em sua geração. E Deus dá uma determinação: olha, você vai construir uma arca, essa arca vai ser na medida X, Y, Z, W, quando estiver pronta eu vou selá-la e vou trazê-la até você, animais, e você vai levar eles para dentro e vocês vão viver aí um tempo até eu terminar com essa raça aqui, com essa geração. E eu fico imaginando, irmãos, muitas pessoas que passavam ao lado de Noé, dizendo para ele: Noé, você é doido? Você acredita mesmo nisso? Para que você está construindo isso? E segundo os textos da Bíblia, ele demorou por volta de 100, 120 anos para construir a arca, porque não foi fácil construir um barco enorme, imenso, de 2 andares, para Deus preservar a vida dele. Mas ele teve paciência, ele esperou, e por conta da sua paciência, da sua perseverança, Deus deu a vitória para ele foi salvo, e ele, depois que saiu da arca, ainda viveu muitos anos. Ou seja, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê N pessoas que esperaram e pessoas também que não esperaram, como eu disse. Uma dessas pessoas que aprendeu a esperar no Senhor foi Davi. Davi foi
um homem segundo o coração de Deus. Apesar de Davi ter cometido vários erros, apesar de Davi ter causado problemas também, apesar de ele ter algumas vezes ter desobedecido ao Senhor, ele sempre se arrependeu, ele sempre pediu misericórdia, ele sempre clamou. Interessante que Davi foi ungido como rei 15 anos antes dele se tornar rei. Ou seja, chega alguém na sua casa, o profeta da época, Samuel, fala com o seu pai, chama os seus irmãos, mandam chamá-lo, ele aparece, ele fala, não, Deus fala, é esse. Aí Samuel unge a vida de Davi, mesmo rapazinho, e ainda vai demorar 15 anos para ele chegar ali e tomar o trono ou se assentar no trono como rei. Ou seja, ele aprendeu a esperar pelo Senhor. Tem um texto que ele escreveu, quero ler com os irmãos, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos no Salmo 40, salmo também muito conhecido de quem lê Bíblia, né? Vamos ler juntos, Salmo 40, Salmo de Davi. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Estou meio resfriado aqui, por isso que eu não liguei o ar-condicionado. Porque se ligar, aí já foi Jesus na causa, né? Então se eu derreter aqui, não liga não, tá, irmãos? Salmo 40, versículo 1. Davi escreveu assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. O que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Versículo 2: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Versículo 3: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4, Davi escreve assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Repito, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir outros deuses ou deuses falsos. Versículo 5, ele dá um grito de adoração a Deus, dizendo: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Versículo 6, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Versículo 7, então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. A tua lei está no fundo do meu coração. Amém, só até aí. Meus irmãos, uma das coisas que o diabo mais luta nas nossas vidas é tentar nos convencer que Deus demora para abençoar. Satanás procura de alguma forma minar a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Ele tem um desejo muito grande de nos iludir, de nos enganar em relação à bondade divina. Muita gente, como eu disse, hoje em dia acabou desistindo de ser cristão porque acha que Deus demora. Eu já contei aqui algumas vezes de alguém que um dia foi desta igreja, anos atrás, talvez 15 anos atrás, alguém que a esposa vinha e pedia ao Senhor para que libertasse a ele, já que ele estava preso.
E na prisão ele orava também e pedia e tal. E Deus, pela sua misericórdia, acabou libertando esse rapaz. Ele acabou livre. E, na sua liberdade, adorou a Deus, veio aqui para a igreja. Eles moravam juntos, acabaram se casando. Um negócio muito bacana, muito bacana. Só que o tempo foi passando. E ele queria que Deus fizesse as coisas que ele achava que Deus tinha que fazer. Então, por exemplo, ele demorou para arrumar um emprego, porque ele não tinha muita qualificação para arrumar um emprego. Foi arrumado um emprego de ajudante. Ele começou a trabalhar, feliz, trabalhando, tal, servindo a Deus. Passado um tempo, ele estava incontente com aquele serviço. E por conta dessa falta de alegria, ele acabou saindo desse emprego. Aí arrumaram outro para ele, mais ou menos semelhante, um pouquinho melhor, e ele ficou feliz e tal. Eu sei que depois de 2 anos, que ele estava livre, trabalhando honestamente e tal, ele deixou de vir para a igreja. Deixou de vir para a igreja, 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4, 1 mês e meio, 2 meses. Aí eu perguntei para a esposa que vinha, eu falei, cadê fulano? Pastor, ele está assim de um jeito que ele não tem mais paciência. Ele não quer saber mais de ir para a igreja, porque ele acha que Deus está demorando muito. Ele acha. Ele acha que Deus está demorando muito. E como eu disse aqui, Satanás é craque em levantar dúvidas quanto à bondade de Deus, à misericórdia de Deus. Então esse irmão, ele se afastou da igreja e voltou para a vida que ele tinha 2 anos e pouco antes. 3 meses nessa vida, foi preso, roubando o celular lá no centro da cidade. Como já tinha passagem, acabou preso e, pelo que a gente sabe, se não morreu, está preso até hoje. Uma frase que ele disse para a esposa, e ela me contou, eu nunca me esqueci. Ele disse assim, eu vou voltar para a vida que eu tinha antigamente, porque Deus demora muito para abençoar. E o Deus não demora para abençoar. Deus chega no tempo certo, no tempo dele, porque ele é Deus. Ele faz o que ele quer, quando ele quer e como ele quer. O que cabe a nós, ele já fez. A Bíblia diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Ele já nos abençoou. As bênçãos do Senhor já estão definidas, direcionadas para a gente. E ao longo do tempo, Marcial pregou esses dias, 2 quintas atrás aqui, dizendo o seguinte, tudo tem um tempo. Lá em Eclesiastes diz que tem tempo para tudo. Para Deus também, tudo tem um tempo. Agora, o essencial para as nossas vidas, Deus já nos deu. Deus já nos resgatou do lamaçal do pecado. Deus já nos perdoou dos nossos pecados. Se nós permanecermos firmes, o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia. A salvação está garantida em Cristo Jesus, aleluia. Deus jamais vai deixar faltar, Jesus falou sobre isso, busque o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que ele descreve, comer, beber, vestir, Deus nunca vai deixar faltar para a tua vida. O resto, Deus vai fazer chegar com o tempo. Você vai trabalhando honestamente, servindo a Deus, sendo fiel a Ele, as coisas vão acontecendo. Só que não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E essa é a questão que eu quero estudar com os irmãos hoje, porque o tempo de Deus parece demorar muito. A gente quer que Deus resolva as questões das nossas vidas num estalar de dedos, num piscar de olhos, numa palavra.
Aliás, hoje em dia existem igrejas especializadas nisso. Olha, irmãos, se bobear do jeito que a coisa está indo no mundo, é capaz de logo, logo ter igreja com aquelas lâmpadas de Aladim nos bancos. Para a pessoa chegar no culto, como cantou 3 louvores, agora esfrega a lâmpada para ver se Deus aparece. Se ele aparecer, você já aproveita 3 desejos. Porque tem gente que é assim, ele vai para a igreja porque ele quer que Deus realize o desejo dele. E não é assim que funciona. Existe todo um trabalhar de Deus. Tem gente, como aconteceu aqui no passado também, a nossa igreja tem algumas histórias. Teve uma época que a gente precisou de músicos, e apareceu aqui uns 2 músicos, no final do culto, assim, numa quinta-feira, eu estava pregando, falei sobre isso no final do culto. Esses 2 camaradas, um deles eu conhecia, é irmão de um pastor amigo, e ele veio aqui e falou: pô, o senhor falou que está precisando de música, eu toco, ele toca, tal, né? Ele também canta, eu canto. Se o senhor quiser, o senhor pode usar e abusar aí do nosso talento e tal. Eu falei: pô, cara, legal, obrigado pela sua disposição. Só que aqui a gente espera um tempo para a pessoa conhecer a igreja, e a igreja também conhecer. Eu conheço o seu irmão, não conheço a sua vida, mas se você ficar com a gente aí um tempo, nós vamos, né? Ah, não, tá bom, pastor e tal. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Por quê? Porque ele não queria esperar. Ele queria chegar e já tocar e cantar e tal. E Davi aprendeu a esperar pelo Senhor. Ele escreveu aqui neste salmo: esperei com paciência pelo Senhor. E meu irmão, minha irmã, se você ler a história de Davi, o que Davi enfrentou de dificuldades, de perseguição, de lutas. Olha, provavelmente, talvez qualquer um de nós já teria desistido no meio do caminho que Davi trilhou. Porque ele sofreu agruras, ele foi perseguido injustamente. O rei Saul, que tinha ele como querido, de repente tentou matá-lo, destruí-lo, perseguiu a ele. Ou seja, Davi tinha todos os requisitos possíveis para desistir, mas ele permaneceu firme. Ele escreveu: eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Interessante esse salmo. Eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí, mas tem umas dicas aqui importantes. Ele ouviu o meu grito de socorro, em algumas versões ouviu o meu clamor. Versículo 2: ele me tirou de um poço de destruição. Deus ouviu o clamor. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Tirou ele de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Segundo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no lugar seguro. Terceiro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, alguns passos Deus tomou em relação à vida de Davi. Se a gente olhar para a nossa vida, por exemplo, a gente está numa situação difícil, vivendo um tempo terrível. As pessoas não têm mais para onde ir, a religião que essa pessoa vai já não resolve mais nada para ela. Então alguém fala: você precisa de Jesus. Ah, eu preciso de Jesus, eu estou com a vida financeira toda destruída, eu estou com uma enfermidade terrível, então vai para Jesus. E Jesus é tão bom que Jesus pode ajudar na vida financeira, restaurar a vida financeira. Jesus pode tirar toda a enfermidade. Jesus pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós, diz a palavra. Então eu vou para Jesus. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ouve o clamor. Que a pessoa chega e fala assim: Jesus, eu estou destruído, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua bondade, me ajuda. E Jesus é tão bom que ele estende os braços, né? Porque o Jesus que nós servimos, ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está mais assim, agora ele está assim. Vem, como é que você está? Dá o seu fardo pesado que eu dou um fardo mais leve para você.
Primeiro ele resgata a gente, ele ouve o clamor, depois ele tira do charco de lodo, do pecado, ele tira a gente do pecado, porque o seu sangue tem o poder de perdoar os nossos pecados, conforme diz a sua palavra. Terceiro, ele põe a gente num lugar de honra. Nós não éramos ninguém, agora nós somos cidadãos dos céus, filhos de um Deus vivo e poderoso. Como eu disse domingo aqui, nós estamos de passagem por essa terra. Nada deve prender a gente aqui, nós estamos de passagem. A nossa moradia é nos céus. Nós vamos chegar lá, mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. Então, o que Deus fez, conforme Davi falou aqui na vida dele, Deus já fez na minha e na tua. Deus já ouviu o meu clamor, o teu clamor. Deus já tirou a gente de um largo de um lugar de pecado, já nos purificou com seu sangue e nos colocou no lugar de honra, de glória. Ponto. Daqui para frente, o que a gente tem que fazer? Permanecer firme. De que forma? Esperando pelo Senhor. Salomão sabia disso também, porque ele viu isso no seu pai, e ele escreveu: espera pelo Senhor, e Ele dará vitória para você. Meu irmão, esperar não é fácil. Eu estava pensando sobre isso, e algumas questões aqui que eu gostaria de tratar com os irmãos, estudar com os irmãos, pensar com os irmãos. Primeiro, esperar revela nossas reais motivações. Porque quando a gente não tem paciência para esperar, e aí, por exemplo, entra um relacionamento de jovens, de namorados, de noivos, né? Quando a pessoa não tem paciência, e você sabe que tem muito homem, tinha no passado, talvez hoje deva ter, não sei, porque as mulheres hoje são tão fáceis, né? Enfim, mas antigamente, para você ganhar uma mina, você tinha que mostrar a quem você veio. Você tinha que ser responsável, você tinha que ter um trabalho, você tinha que conhecer os pais, você tinha que pedir a mão para os pais, você tinha que receber a autorização dos pais, e você tinha que esperar com paciência chegar o momento de você se casar, e depois do casamento você ter um relacionamento, por exemplo, sexual. Os mais velhos aqui, acho que lembram disso, né? Sim? Amém? Hoje é o contrário. Hoje a pessoa está dentro da igreja, aí ela fala assim, olha assim, já falei sobre isso aqui, mas vou repetir. A pessoa olha assim, eu sou jovem, tenho 25 anos, o cara, né? Eu olho para as minas da igreja, meu Deus do céu, só tem canhão. Se o Brasil fosse para a guerra, ganhava, porque só tem canhão, principalmente na minha igreja. Já sei, eu vou ajudar Deus, eu vou ganhar uma mina lá fora. Aí ela se converte, vem para a igreja, e aí eu caso com ela. Aí eu escolho uma mina bonita. Beleza, ele encontra uma mina bonita lá no mundo, só que a mina do mundo, ela não tem o mesmo compromisso que a mina da igreja, com Deus, de se guardar, de ser fiel. Não, no mundo hoje, eu te uso e você me usa, use e abuse. E aí ele acaba se envolvendo com uma moça, estou falando de um rapaz, estou falando de uma moça, a moça se envolve, da igreja só tem homem feio, eu vou arrumar lá no mundo, que no mundo tem uns homens bonitos, aí ela arruma um homem bonito, só que o cara, ele é um príncipe ali, depois que casa ele vira um sapo, né? De tão ruim que a pessoa não conhece. E por que isso acontece? Porque ela não tem paciência de esperar, porque ele não tem paciência de esperar no Senhor. Por exemplo, a pessoa é empresário, vai fazer um negócio, ele está ali trabalhando, a situação está difícil, e ele fica ali e tal. Chega uma hora que aparece um negócio assim, que o cara chega nele e fala, cara, é o seguinte, se você quiser, a gente faz um esquema.
E nesse esquema a gente levanta uma grana rápida. Não, mas eu sou cristão. Não, cara, esse negócio aí, hoje em dia cada um por si, Deus por todos. Deus não vai nem levar em conta, Ele sabe da tua necessidade. E aí a pessoa não espera no Senhor, acaba fazendo um negócio antecipado e vive com dor de cabeça, sofrendo, decepcionado. E às vezes, dependendo do negócio, ou ele perde a empresa ou ele vai preso. Eu estou falando de vida sexual, de casamento aqui, estou falando de dinheiro, eu podia falar de outros assuntos relacionados à nossa vida. Que infelizmente as pessoas não sabem esperar. Se você olhar para a Bíblia, é interessante esse texto que tem lá no Velho Testamento, que diz o seguinte: o povo saiu do Egito, o povo passou pelo Mar Vermelho, o povo estava ali reclamando, Deus ia tendo misericórdia, fazendo milagres e tal, beleza, até que chegou uma hora que o texto diz assim: e Deus queria conhecer a intenção do coração do povo. Aí você fala assim: poxa, esse texto daí está errado, porque Deus sabe de todas as coisas. Sabe ou não sabe, irmãos? Deus sabe de tudo. Ué, então por que está escrito isso? Lendo com uma outra ótica, e Deus queria que o povo despertasse e conhecesse a real motivação no seu coração, porque Deus sabe o que eu penso. Deus sabe aquelas pessoas que chegam na igreja e falam assim: Deus, olha, eu quero ter dinheiro para abençoar Deus. Nossa, eu vou abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus conhece o coração dessa pessoa ou não conhece? Lógico que conhece. Aí ele fica decepcionado, aí ele fala: não, essa igreja aqui é fraca de oração, eu vou para a igreja que faz a oração forte. Aí ele vai para a igreja que faz a oração forte, chega lá, não resolve muito, aí ele fala: não, agora eu vou para outra, que eu estou sem paciência, preciso resolver a situação. Agora eu vou para outra igreja, que a outra igreja ali tem um propósito. Você compra, ou você dá uma oferta, aí Deus conhece a motivação do coração. Esse talvez seja o maior problema das pessoas, porque elas não conseguem esperar, elas não conseguem definir assim: poxa, eu estou na dispensação da graça de Deus, eu estou aguardando nele, eu sei, eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida, isso está escrito na palavra dele. Os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, não chegou ainda no meu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam, e eu amo a Deus, eu adoro, então eu vou esperar pelo Senhor, ponto. É difícil para as pessoas esperar por Deus. Por isso que você vê hoje uma gama de igrejas tentando de alguma forma achar um jeito de atrair as pessoas, porque as pessoas são atraídas até por aqueles desejos do seu coração e tal. Então ele quer chegar na igreja, ele quer que Deus faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Deus é o gênio da lâmpada, que ele chega lá e fala Deus e tal. Que um camarada no passado, que ele falava assim para as pessoas, ensinava as pessoas da igreja de Deus: você tem que colocar Deus na parede, você tem que falar assim: Deus, se eu sou teu filho, o Senhor tem que me abençoar, porque eu tenho direito. Direito do quê? Que direito você tem? Que direito que eu tenho? Mas infelizmente as pessoas, como estão desesperadas e tal, elas ficam para cá e para lá, para cá e para lá. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que quando a gente espera pelo Senhor, confia no Senhor, esperar pelo Senhor, eu estou dizendo para ele que eu confio nele. Amém? Se eu espero pelo Senhor, eu estou mandando uma mensagem para ele: Senhor, eu estou esperando, eu confio, o Senhor não vai me deixar na mão. A questão é que infelizmente as pessoas não querem esperar. Irmão, irmã, esperar ajuda até a transformar o nosso caráter. A gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, e às vezes as coisas não acontecem. Eu já falei aqui,
eu esperei, eu e minha esposa, 28 anos de casados para conseguir uma casa. Tem todo um mover, um histórico daqui, um negócio dali. Casamos, fazem 40 anos que a gente casou. A gente tinha dificuldades, não era para ter casado naquela época, porque a gente não tinha nada, foi pela fé. Aí Deus foi movendo, amém, foi para uma cidade do interior tentar a vida, consegui um emprego, melhorei um pouquinho, voltei para São Paulo. Aí minha mãe estava numa situação difícil e tal, vamos trabalhar, vamos para aqui, para outra, aí passa por uma dificuldade, aí eu sou mandado embora do banco onde eu trabalhava, meu filho estava nascendo, e eu fiquei muito preocupado, e orei, clamei, já contei essa história aqui do meu filho, e Deus teve misericórdia, e depois de um ano arrumou um outro emprego no outro banco. Aí eu fui para outro banco, fui bem, aí eu estava bem nesse banco, se eu tivesse lá até hoje, ai, se eu pudesse. Mas eu acabei ouvindo o camarada que dizia ser amigo e falou para mim: olha, vem trabalhar comigo que eu vou te dar uma grana a mais, vou te dar uma parte da empresa. E a gerente, que era gerente da agência, quando eu conversei com ela, para ela me dispensar, ela disse: Diego, não vai, você tem potencial, espera um tempinho, que logo logo você vai virar gerente. Mas quando o cara falou para mim assim: olha, eu vou te dar X, e eu ganhava Y, aí eu vou ser patrão e não mais empregado, eu falei: opa, vou virar patrão. Não soube esperar pelo Senhor. Fui para lá, primeiro ano foi uma benção, os outros 5, só Jesus na causa. Até perder a empresa e perder tudo que eu tinha, tudo não, né? Um carro e um pouquinho de dinheiro que eu tinha juntado. E aí tive que recomeçar tudo de novo, aquela luta, dificuldade, irmão, sem trabalho, e servindo a Deus direto, e orando, e dando cabeçada daqui, cabeçada dali, cabeçada de lá, e esperando no Senhor, e não foi fácil. Chorei, esperneei, falei com Deus: Deus, por que, Senhor, eu que eu te sirvo, eu estou na igreja, por que, Senhor? E se eu fosse Deus, eu falava para mim assim: porque você é burro, você é cabeça dura, você tinha que ter esperado, né? Aí eu aprendi, depois de um tempo eu aprendi a ter paciência, a esperar pelo Senhor. Larguei de mão, continuei trabalhando, servindo a Deus, dia após dia, dia após dia, dia após dia, ano após ano. 2011, o pastor Renato esteve aqui, e numa de suas ministrações ele disse assim: pastor, eu não sou de marcar data, mas Deus está me mostrando que esse ano Ele vai te dar uma casa. Eu falei: oh, glória, aleluia, Jesus. E eu e minha esposa já estava procurando casa, já estava por aqui assim, ó. Não aguento mais procurar casa, porque toda casa que você vai ver é cara, e tem que dar entrada, e você não tem o dinheiro para dar entrada, e você, meu Deus do céu, e o financiamento. Aí apareceu uma, vamos fazer um financiamento, o vendedor lá, o camarada, ele falou assim, eu me lembro como se fosse hoje, ele apertando a minha mão e falando assim: senhor Diego, parabéns, o Senhor comprou a sua casa. Eu: oh, glória a Deus, aleluia. Agora o senhor vai na caixa e tal, para assinar os papéis. Cheguei lá na caixa, eu e minha esposa, a gerente falou assim: você não pode, o que você ganha não dá. Eu quase voltei, esganei o vendedor assim. Eu já tinha dado uns 3, 4 mil. Falei para ele: cara, você vai ter que me devolver o dinheiro. Não, mas não funciona assim. Funciona, cara, lógico que funciona. Ai de você se não devolver meu dinheiro. Quase que eu fiz uma oração macumbeira naquela hora, viu? Mas eu não fiz. Eu só orei e pedi para Deus que Ele devolvesse o dinheiro. E Ele devolveu. Aí eu falei para minha esposa: não vou olhar mais cá, chega, não quero olhar, estou cansado. Está louco. Passado 3 meses apareceu um camarada do jeito que o pastor Renato tinha falado. Já contei esse testemunho aqui, é só para lembrar. E deu tudo certo, financiamento, papelada, Deus moveu. Do jeito que Ele falou, Deus moveu. Aí depois de 28 anos de casado, nós conseguimos entrar dentro de uma casa. E financiamos ainda. E só pagamos a sala e a cozinha.
Falta pagar agora a área, os quartos e tal. Mas eu nunca deixei de servir a Deus, de buscar a Deus, de deixar que os talentos que Deus me deu, de servir a obra dele. Nunca. Fiquei triste, fiquei bravo, mas nunca desisti, nunca me afastei. Por quê? Como disse Jó, eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso. A verdade, meus irmãos, é que hoje as pessoas, elas não querem mais esperar no Senhor. Eu estou te trazendo essa palavra aqui, porque talvez nós estamos já em novembro. Talvez no começo do ano você ouviu uma palavra assim: irmão, irmã, Deus está te dando uma chave. Cuidado com esse papo furado. Porque Deus está te dando uma chave. Se fosse comigo, e nunca falaram para mim, Deus está te dando uma chave. Porque se fosse para mim, eu chegava num pregador e falava: chave da onde? Olha, eu não sei, Deus está te... Não, porque chave eu tenho um monte. Tem um irmão que já recebeu tanta chave que dá para montar um chaveiro, se ele quiser. Seja específico. Meu irmão, Deus está dizendo que Ele vai te abençoar. Se fosse para mim, eu falava assim: conta uma novidade. Que Deus vai me abençoar, eu sei. Que área? Como? Não, isso eu não sei. Então, irmão, prega a palavra, fala que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e toca o barco. Não vem com um papo furado. Que as pessoas, elas gostam de ouvir isso. E depois cria-se uma frustração, por quê? Porque não acontece no tempo dela. As coisas acontecem no tempo de Deus. Amém? E por que acontece no tempo de Deus? Porque eu mereço? Lógico que não. Se Deus fosse tratar a gente como nós merecíamos ser tratados, a gente já estava condenado a ir para o inferno. Que esse é o salário do pecado. Mas Deus é tão bom, a bondade e a misericórdia dele, como escreveu Davi, me acompanham todos os dias da minha vida. E Deus tem liberto a gente, cuidado da gente. Meu irmão, minha irmã, você está dormindo, o anjo do Senhor está ao redor, está na tua casa, está cuidando de você, está cuidando dos teus filhos. Tem gente que não consegue dormir mais. Davi, ele escreveu assim: eu deito e durmo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu estou querendo te dizer aqui, encerro nesse momento. Davi escreveu, acompanhe aqui no telão, Salmo 27, 14. Ele disse assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Pastor, mas está acabando o ano. Está acabando, ainda não acabou. De repente, ainda este ano, Deus vai mudar a história da tua vida. Assim. E se isso não acontecer esse ano? Eu vou esperar Deus no ano que vem. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Ele sabe das minhas necessidades. Eu sou fiel a Ele, eu espero por Ele. Isaías 40, versículo 31, diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque ele espera pelo Senhor. Último texto, Salmo 33, 20, Davi escreveu assim: nossa esperança está no Senhor, aleluia. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração. Por quê? Pois confiamos no seu santo nome. Tem alguém aqui que confia no santo nome de Jesus Cristo? Aleluia. Versículo 22, um salmo que o pastor Jackson sempre lê aqui no final das orações pelos enfermos, é: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Ou seja, eu aprendi a esperar pelo Senhor.
E eu digo por experiência própria, meu irmão, minha irmã, você que é mais novo na fé, não é fácil. Não é fácil, mas é seguro. Porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer assim na sua vida de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Deus é capaz de te surpreender. Se você continuar sendo fiel, justo diante de Deus, segue aí na tua vida sendo fiel a Deus. Levanta amanhã de manhã, se Deus permitir, sorriso nos lábios, feliz que você tem um trabalho, que você pode produzir alguma coisa. Vai lá e faz o melhor que você puder. Continue esperando pelo Senhor. Vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento. Crê nessa palavra? Amém. Vamos orar por isso. Vamos ficar em pé juntos.